60 milhões de reais. Mas vamos ver, né? O Matos hoje é o principal alvo assim, do Vasco pro ataque, é realmente o Luciano aí, que é um jogador que interessa bastante. Já interessava antes ao Matos, assim, e agora vai tentar trazer pro Vasco. Então vamos Aí aqui. já fica salgado. Já fica um pouquinho. Mas tem negociação. Tem, mas eu acho que é bom para a gente traçar um paralelo aqui de coisas parecidas que ocorreram no ano passado, a partir do ano passado, né? Porque o Orelhano chegou também com esse selo de ser uma promessa do futebol sul-americano, um jogador argentino que despontava como uma grande joia. É até então a maior contratação da história do Vasco, foram mais de 40 milhões investidos no jogador, que pouco jogou. Não é que ele deu certo ou não deu certo, não dá para saber. Ele pouco entrou em campo, inclusive teve a questão Não dá pra dizer que por enquanto não deu certo. Se ele não entrou, é porque ele não estava bem. Teve também questão de lesão, atrapalhou, a adaptação, que eu sempre coloco. Cara, jogador Sim, que não chega... deu certo até agora, nesse Exato. primeiro ano. Não Por é enquanto que... não rolou. É isso. E acho que difícil rolar, porque já está querendo até sair. Mas a questão dele foi mais o lado de não abdicar da posição que ele se sente confortável de jogar em campo, né? Só quero jogar pelo lado direito, pela ponta, e não abro mão disso. Quando, na época, o Barbieri precisava dele em outra função dentro de campo. Dada essa experiência que o Vasco teve recentemente com o Orelhano, de fazer um investimento alto em um jogador que é promessa sul-americana, o quanto vale investir também, possivelmente, esses 60 milhões de reais aí para a contratação do Luciano Rodrigues? Não, cada jogador é um jogador, Veloso. Não dá pra ficar pensando nisso, senão você nunca mais vai contratar um jogador jovem sul-americano. O que você tem que ver é se valia a pena esse investimento feito no Orelhano. Na minha opinião, não valia. Como agora o Murita acabou de trazer, 12 milhões de dólares, 60 milhões de reais. Eu já falo não. Aí não vale. Porque a verdade é que 20 anos, a gente falou dos uruguais, né, que tem vários lugares do mundo, grandes jogadores. Mas a verdade é que 20 anos, se é um cara muito acima da média, a Europa já levou. Essa que é a realidade hoje do futebol. A gente vê aqui, só vê no nosso futebol. Sim. Os caras são vendidos antes. Quem chegou com 20 e ainda tá aqui, nenhum europeu levou, é porque o cara pode até ter potencial, mas ele ainda não jogou tão bem assim. É o caso do Luciano Rodrigues. Então, 60 milhões de reais, na minha opinião, não vale. Como não valia o investimento no Orelhano. O Orelhano ainda pode dar retorno? Claro que pode. Eu sempre cito que é o mais fácil, o exemplo de idade sul-americano que vem para cá, não dá certo de cara e depois vai bem, que é o Arias do Fluminense. No primeiro ano, nada. Se fosse descartar o Arias, é o que o Fluminense teria perdido? Pensou até em parar de jogar. É um dos grandes jogadores da América do Sul hoje. Não ganhou talvez o prêmio de Rei da América, porque não dava para competir com os gols do Cano, mas jogou muita bola. Então, assim, como a gente já estava falando antes do Murita entrar, vi ele na base com a camisa do Uruguai, que é o que a gente está vendo ali, jogou muita bola, esse jogador de lado, como o Murito disse, mas ele é mais atacante, não é aquele pontinha de ficar perto na lateral, ele vem por dentro, pode jogar de 9, já jogou algumas vezes na própria seleção, já comentei jogos dele de 9, e tem a finalização como ponto forte, gosta de chutar de fora da área, enfim, mas é uma aposta, por isso, por ser um jogador que veio da base, já teve experiência no profissional, mas no futebol uruguaio, que é abaixo do argentino, que é abaixo do nosso, o futebol uruguaio é bem abaixo, então tem que ter esse olhar, essa ressalva, então seria uma boa aposta? Na minha opinião, sim, mas com 60 milhões, não. Então é isso que o Vasco, para mim, errou na primeira janela lá atrás, assim que a SAF chegou. Gastou muito e gastou mal, na minha opinião. Isso tem que ser visto. Mas não dá pra falar, porque o Orelhano não foi bem, ninguém mais vai bem. Isso aí não é assim. Mas, enfim, tem que olhar caso a caso e, claro, olhar bem, né? Dinheiro não tá só... Chegou a SAF aí, mas ninguém tá rasgando dinheiro. Pelo contrário, se gastar mal no Luciano Rodrigues, vai faltar para contratar outro. E é bom lembrar sempre, né, a nível de talvez essa comparação de valores possa ser feita, de um jogador já consagrado e que vem com regularidade nos últimos anos, tanto na seleção uruguaia quanto no futebol sul-americano. O De La Cruz acabou de custar para o Flamengo 80 milhões. Ok, ele é um jogador que já tem uma idade mais avançada, mas também já tem mais experiência. Já é um jogador que você sabe o que você pode esperar. Não, tô falando pelos valores, não qualidade de jogador. Não, eu digo que aí é um cara que você já sabe o que está vindo, né? Esse custou 80. Você está comprando uma possibilidade por 60, então...
Entendi o que você está falando. Exatamente. É uma boa comparação nesse sentido. Tá perto do valor do De La Cruz, não faz sentido. Exato. Então, o Flamengo pagou a multa, né? Que era 16 milhões de dólares e tal. O que a gente sabe, assim, de apuração sobre o Luciano e o Vasco? O Matos enxerga ele com muito potencial, assim. A gente até colocou na matéria mais cedo, eu e o Caê aí, que a gente trouxe a informação, que ele enxerga até um case, assim, como a venda do Vitor Roque, por exemplo, agora, que ele tinha acabado de... Ele fez ano passado, né? Ano passado, em 2023, no Atlético Paranaense. Que ele enxerga que é um jogador de potencial. O Matos estava lá, né? O Matos conduziu a negociação inteira. Isso. A chegada do Vitor Roque desde a saída do Cruzeiro para o Atlético e a venda dele para o Barcelona. Isso. Então e foi uma venda enorme, né? Pode chegar até 400 milhões de reais. Então assim, ele enxerga que o Luciano Rodrigues é esse jogador que pode chegar e é um investimento e para dar retorno a médio prazo, não é a longo prazo, assim como se pega um jogador como 18 anos, não, ele é para chegar, jogar e depois já ser vendido para a Europa por muito dinheiro. E o que o Vasco também está tentando negociar agora, porque vai ter o pré-olímpico. Então, a gente botou também na matéria que tem informação de que o Atlético de Madrid já está de olho no Luciano também. Então, se, por exemplo, o Luciano se destaca no pré-olímpico, o preço de 12 milhões não vai ser mais esse, vai ser muito mais, né? Então, e o Liverpool tá na dele, sabe que tem um jogador, o jogador que tem contrato, então vai poder pedir quanto que ele quiser, né? Então o Vasco quer agir antes do pré-olímpico para chegar e contratar o jogador mesmo. Só que aí vai ter que negociar, né? A gente sabe que 12 milhões de dólares aí seria a maior venda da SAF, assim, e por muito, né? O João Vitor... Compra, né? Perdão, isso. Maior compra. O João Vitor agora está chegando por 6 milhões de dólares e já está sendo um grande investimento, uma negociação que pode chegar a 8, 6 milhões de dólares, o Luciano seria o dobro, né? Então, realmente. Mas é o que eu acho que o Conrado falou, né? Gol é caro, né? Então, assim... Sim, eu concordo com o Matos que é um investimento bom, né? Como eu disse, eu comentei aqui. Você foi lá pegar meus comentários, vai ver eu elogiando ele pra caramba. Que eu tô de olho nesse cara, que eu tô anotando aqui. Eu lembro que eu tenho um grupo com amigos que eu brinco de revelar jogador pra lá na frente falar, eu falei que esse cara era bom. Esse Luciano Rodrigues Conrado revela o Se nome der do grupo. certo, eu vou falar, lembra que eu falei? Aí eu tenho um olhar bom. Foi uma brincadeira que eu tenho com os amigos, eles fazem a mesma coisa. Quando der errado, eles me cobram também e vice-versa. Enfim, mas é a questão dos 60 milhões. Eu, enfim, não sei, mas aí mexer com o dinheiro dos outros, se ele tá achando que vale, assim, a comparação com o Vitor Roque, com todo respeito, não cabe. Não, só se ele quis dizer no sentido de eu vou gastar aqui e logo eu já vou vender por mais. Né? É isso. Mas se ele está querendo dizer que ele vai vender para o Barcelona, acho mais improvável. Né? O Vitor Roque está fazendo gol com 17 anos no Campeonato Brasileiro. Amigo. É um nível bem mais alto, na minha opinião. Mas enfim, é ótimo jogador. Acho que seria importante para o Vasco, tem que tomar cuidado com essa questão do valor, se vai faltar para contratar outro, por exemplo. Então é um ponto que deve ser debatido, Murito, porque a torcida, quando viu a chegada do Alexandre Matos para comandar, gerir o futebol do Vasco, e com as possibilidades de valores investidos que o Vasco teria, né, de promessa da SAF, para esse ano de 2024, ficou ansiosa pelo número de contratações e pela qualidade dessas contratações que poderiam ocorrer. O que está travando nessa conversa entre Vasco, Alexandre Matos e 777, a chegada de novos reforços aí? Então, o Matos, ele tá nos Estados Unidos agora, né? E então, essas reuniões que estão acontecendo... Hoje mesmo é essa reunião, né, que a gente trouxe essa informação, que é essa reunião pelo Luciano Rodrigues, é a pauta de hoje, assim, com a 777, de tentar realmente convencer por esse investimento de 12 milhões de dólares, né? Que é uma quantia bem grande. Mas, sim, o que a gente sabe é que o trabalho do Matos funciona da seguinte maneira. Ele vai atrás de jogadores... Aqui não, porque ele tá nos Estados Unidos. Mas ele vai atrás de jogadores... Leva os nomes até a pauta da 777, que aprova ou não. E aí sim começa a negociação, entendeu? Então, lógico, é um processo que a gente sabe que é demorado, não é tão fácil assim. Acho que hoje o Vasco já tem... É uma situação diferente, né, do ano passado, que era meio que reformulado do zero, né, graças ao primeiro aporte. Porque o Vasco veio da Série B, chegou o primeiro investimento e veio um time do zero. Agora não, o Vasco tem uma espinha dorsal ali bem montada. E precisa desses reforços pontuais, porque a torcida, lógico, né? Depois do que foi o 2023, escapando do rebaixamento na última rodada, a torcida quer esses reforços. E é isso, assim, é mais questão de burocracia, alguns nomes já foram vetados pela 777, mas o Vasco está atrás do mercado e é para todas as posições, né? A gente está vendo aí, o próximo nome talvez seja o Rojas, já
já está encaminhado com o Vasco. Se você analisar o elenco, o zagueiro talvez não seja uma prioridade, né? Já que acabou de fechar com o João Vitor, já tinha o Medel, o Maicon, o Léo, mas o Vasco está querendo ir atrás para todas as posições mesmo. Alguns, claro, para jogar, titular logo, outros para comprar o elenco. Precisa de um centroavante reserva, né? No caso ali, uma opção overhead, então um goleiro reserva que perdeu o Ivan. Então assim, o Vasco está no mercado, está trabalhando, mas tem toda essa negociação, tudo. O Matos ainda nem foi apresentado, né? Ele, talvez seja na semana que vem, ninguém sabe ainda, não tem confirmação em relação a isso. Mas é esse, levar o nome 777, o 777, aprovar e aí começar todas as negociações. Bom, Matos não foi apresentado, mas o João Vitor foi. Foi apresentado como o primeiro reforço de fato do Vasco para 2024. O zagueiro jovem, né, que se destacou bastante no Corinthians, apesar de ter feito seus primeiros jogos profissionais no Atlético Goianiense. Chegou ao Benfica, jogou muito pouco, é verdade. Chegou a ser emprestado para o futebol francês e retorna agora ao Brasil para poder dar continuidade a esse trabalho no Vasco. Como é que foi essa apresentação dele? Então, ele hoje foi a São Januário, né, fazer exames médicos e tal. Ele ainda não assinou o contrato, a expectativa é que ele assine na próxima segunda-feira. Mas é aquela famosa cartada, né, no mercado no Matos, até para mostrar já que a torcida é o único reforço, né, apresentado realmente aí, né, do Vasco. Então é uma negociação também que foi com o Benfica, 6 milhões de euros, pode chegar a 8, quase o preço que o Benfica pagou para tirar ele aqui do Corinthians. Então é isso, hoje ele fez exames médicos, foi lá, visitou São Januário, fez o tour lá no estádio, conheceu a história um pouco do clube, no Espaço Experiência, né, bem legal lá em São Januário, que mostra... Ele fez um tour, o Vasco mostrou lá um videozinho dele conhecendo os títulos, a história do clube. E a tendência é que ele assine na segunda-feira. Não teve apresentação coletiva ainda, né? Mas o Vasco já anunciou a contratação, isso no início da semana. E hoje publicou lá as imagens dele, primeiras imagens dele com a camisa do Vasco mesmo. Aí vem a pergunta de novo, Conrado. 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, aliás, podendo chegar a 8. É caro, é barato ou tá de bom tamanho? É carinho, mas ele é um bom jogador. É caro por isso que você falou, né? Ele foi lá para Portugal, não teve uma sequência. Foi emprestado para França, também não teve uma sequência. Mas aqui no Brasil ele já jogou muito bem. Ele jogou bem num time como o Corinthians, jogou bem na primeira divisão. Jogou bem também no Atlético Goianiense antes, quando ele foi emprestado. Enfim, ele jogou muito no Corinthians. Ele foi um grande destaque. Todo mundo abriu o olho. Não à toa, como eu tinha falado mais cedo aqui na Central do Mercado sobre o Gabriel Veron, um gigante de Portugal foi lá e contratou, ou seja, é uma galera que está acostumada a contratar bem, tem bons olhos aqui para o nosso mercado sul-americano. Portugal é bizarro. Ele acabou não dando certo lá, enfim, por vários motivos, e agora está voltando. Então eu acho uma excelente aposta do Vasco, acho boa contratação. Essa questão do caro ou não, a gente vai ter que ver mais pra frente. Mas assim, acho que é uma posição muito carente. Vou até discordar um pouquinho do Murito. Eu contrataria mais outros zagueiros, sim, por Vasco. Até mais Se a gente ficar pensando só em time titular, de repente não. Mas aí você não sabe. O Maicon terminou bem, mas o Maicon tava mal do Santos outro dia. O Medel nem zagueiro é. Tudo bem que já jogou muito na carreira, dá até para considerar. Sim, mais baixo tem a questão da idade, ele vai estar um ano mais velho, já era velho ano passado, vai estar um ano mais velho agora. Então acho que seria bom o Rojas, né, que eu acho que vai até ser o nosso próximo assunto, acho bom reforçar a zaga. Mas João Vitor, assim, muito bom o primeiro reforço do Matos, que vem com muita pompa também, né, o Matos, o Mago. Eu nem gosto de dar tanta moral para dirigente, eu gosto de ir mais devagar nesse assunto. Vamos ver quem ele vai trazer, mas excelente primeiro reforço do João Vitor para um setor carente do Vasco da Gama. E é bom lembrar, né? Teve jogo na reta final contra o Corinthians que não tinha nem zagueiro praticamente para jogar, teve que resgatar o Capasso que não jogava um tempão. Então é um setor também foi outro investimento também do Vasco, né, na primeira Você temporada. pensar, o Vasco terminou com 2 confiáveis, Medel e Maicon, então tem pelo menos mais 2. Né? Bom, e o Rojas? Chega, não chega? O que está faltando? Um jogador que já poderia ter chegado ao Vasco no meio do ano e não veio. Como é que está essa situação dele? Não, um jogador que está praticamente certo aí com o Vasco, está bem encaminhado. Chega por empréstimo, com uma opção de compra depois. É um jogador que já tinha sido um pedido do Ramon na última janela, ali no meio do ano. Constantemente convocado para a seleção paraguaia, apesar de não ser titular, né, absoluto ali. Mas assim, que a gente conseguiu de informação é que o Ramon gosta muito dele por ele ser um jogador polivalente.
a gente conversou com alguns jornalistas paraguaios e argentinos, né, que acompanharam ele no River e na seleção. E ele é um jogador que joga na zaga, joga na lateral direita. Então, assim, é para ser uma opção ali tanto para essas duas posições, né? Do Puma, para jogar na zaga, no esquema de 3 zagueiros, que Como a gente era sabe o que Bambu. Sim, pode ser. Mas, assim, o Rojas, ele até tem uma chegada... Ele é um jogador rápido, né? Ele não é tão alto quanto o Bambu, mas ele é um jogador rápido, que aparece bem no... Quem acompanha bem a Libertadores aí vai lembrar que ele faz um gol no finalzinho que leva o jogo contra o Inter pros pênaltis, e aí ele acabou perdendo um pênalti depois, né? Ele é o herói no tempo normal. Olha ele de lateral aí, ó. É. Com a bolinha na mão, ia cobrar um lateral na seleção paraguaia. Eu fui olhar exatamente isso aqui, a questão da altura, viu, Murito? 1,76, é baixo, né, para zagueiro, mas pode fazer esse lateral direito, que dá para ver que é algo que pensa o Ramon Dias para algumas posições. Chega duro. Que pisada, hein, pai? Mas tomou um vermelhinho. Bela imagem que a gente tem para mostrar dele. Mas aí o Bambu fez várias vezes essa função, né? Só que é um cara que ficava todo torto ali na lateral Sim. direita, né? Jogava a bola para ele, a bola tava queimando o pé dele, né? Ele não tinha o menor traquejo para jogar ali. E o Rojas, para fazer esse lateral direito mais defensivo, pode ser esse pensamento aí do Ramon Dias, claramente um pedido dele, alguém que ele gosta, mas assim, vejo como essa questão de fechar elenco. Pode ser importante e tal, mas não chegando para ser titular. Mas acho que está precisando, como eu disse, mais um zagueiro ali, o time não custa nada. E essa expulsão foi uma bola que ele estava dominado e adiantou demais, né? Pra chegar pisando no malandro ali. É bom lembrar que o Vasco queria um zagueiro paraguaio, né? A princípio seria o Júnior Alonso, mas babou. A 777 barrou essa contratação de novo, né? E, portanto, aí o Rojas pode ser o paraguaio da vez no sistema defensivo do Vasco. E o Rojas, apesar da altura, né, o Conrado destacou isso aqui bem, ele é um cara que tem uma impulsão muito boa, assim. Ele normalmente costuma aparecer bem no ataque, assim. Ele, em 90, agora vai me fugir o número certo, mas são 11 gols em 99, 98 jogos pelo Bom River número. Plate. Então, assim, para um zagueiro, né, e com essa característica de não ser muito alto. Mas, sim, foi um pedido do Ramon e ele tá meio que nessa, né, com o carinho do Ramon. Foi pedido do Ramon, tá aceitando, mas tem uma parte da torcida também que não gostou muito. Rede social não é termômetro para nada, mas a gente... É como acompanha, né, a reação da galera hoje em dia. Mas a expectativa é que ele chegue aí no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã, logo para se representar. O Vasco se representa amanhã, né? Sábado, agora porque viaja para Punta del Este no dia 9, na terça-feira. Onde vai fazer a pré-temporada lá, naquele torneio que vão ter 19 times, Peñarol, times do Uruguai, Argentina. Então, assim, a tendência é que chegue realmente aí o Rojas já para esse torneio. Boa. Sibá encontra ali logo, vai pro Uruguai lá, vai sair da Argentina, vai pro Uruguai, tá mais perto e resolve logo Já essa traz situação. na mala o Luciano Rodrigues. Já Quer uma vem junto. informação? Luciano Rodrigues estará em Punta del Este porque a seleção do Uruguai do pré-olímpico está fazendo a Olha aí. temporada em Punta. Junto Então, o assim, útil ao Baita agradável. informação. É bom, chega lá e... Chega ali na entrada ali de Punta del Este, tem aquela Casa Pueblo em Punta Balena. olha, ele conhece, né? Aí, Conhece, pô, Conrado? Eu não conheço. Cultura, não tem esse nível. parece uma casa grega, sabe do aquelas de Roberto Veloso. Santorini e tal. É bonito, um lugar bom para ver o pôr do sol no mar